Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Em João capítulo 8, o verso 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que gostoso, que bênção, né? Você vê, Jesus falou outra vez, ou seja, repetindo, hein? Ele é a luz do mundo. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao Agir de Deus. Que a luz de Cristo reine no seu coração, na sua mente, porque daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto que estamos aqui discorrendo por esses dias, a importância de você cuidar dos seus pensamentos, tá certo? E antes disso, eu quero convidar você a estar conosco no dia 3 de dezembro. É um domingo, às 9h30 da manhã e às 3 da tarde. Nós vamos orar pelo Projeto de Vida 2024 da sua vida, apenas no presencial. Mas para você estar conosco, você precisa fazer a sua inscrição. São vagas limitadas e para fazer a sua inscrição, você entra no Instagram do Ministério Agindo Deus, quem impedirá. E lá tem um link, você clica lá e faz a sua inscrição. A nossa proposta é justamente você assistir a palestra de manhã às 9h30, às 3 da tarde e ficar com a gente ali no hotel. E nessa inscrição já está incluído o almoço, para você almoçar com a gente ali. Aí você vai passar o dia inteiro recebendo instruções para uma vida abençoada. Será uma alegria recebê-lo aqui com a gente em Curitiba, tá certo? É no Hotel Estação Express, na João Negrão 780, no centro de Curitiba, mas para o dia 3 de dezembro é necessária a sua inscrição para que você tenha a sua vaga garantida ali. É um grupo seleto, hein? Espero que você faça parte desse grupo. Aproveite a oportunidade, passa correndo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Muito bem, minha gente, vamos lá então. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui, tudo à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, cuidando aí da área espiritual. É o seguinte, vou trazer uma palavra aqui, à luz da Bíblia, baseado no Salmo de número 143, do verso 3 ao 10, que nesse salmo aqui, ele dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Então a gente vai examinar algumas coisas aqui que pode te ajudar se você está enfrentando essa situação ou conhece alguém que está enfrentando. Você pode depois compartilhar essa mensagem com outras pessoas, principalmente você que me ouve pelo nosso canal no YouTube ou pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify. Você pode indicar o Ministério Agindo Deus, quem impedirá, para que a pessoa possa ouvir esses ensinamentos que eu passo aqui para vocês logo pela manhã por algumas emissoras de rádio aqui de Curitiba e também da cidade de Guaratuba, tá certo? Muito bem, é o seguinte, minha gente, Salmo 143, o verso 3 diz o seguinte: Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão com aqueles que morreram há muito. Interessante que quando você tem um problema em alguma área da sua vida, você precisa identificar a natureza ou a causa do problema. Quando identifica a causa, fica muito mais fácil para receber a cura. Interessante que ele usa aqui, o salmista, uma linguagem, ele diz assim: habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Certamente me soa como uma descrição de alguém que esteja deprimido. Então observe que a origem dessa depressão, baseado nesse salmo, deste ataque à alma, é justamente uma força maligna, Satanás. No Salmo 143 também, verso 4, aqui diz o seguinte: Por isso dentro de mim esmorece, ou seja, está oprimido, né? O meu espírito e o coração, ou seja, o meu peito, se vê turbado, ou seja, entorpecido. Então é importante você reconhecer que a depressão rouba a vida e a luz. A depressão, ela oprime
a liberdade até mesmo espiritual e o poder de uma pessoa. O nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás, que eu tenho dito aqui, o nosso inimigo espiritual, procura o quê? Oprimir esse poder e liberdade, justamente enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Então, meu querido e minha querida ouvinte, por favor, perceba uma coisa, que isso é vital para resistir o sentimento chamado depressão, imediatamente após sentir sua chegada. Então você precisa buscar resistir esse sentimento. Então, quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Então, qual que é interessante isso aqui? Baseado tudo no Salmo 143, agora o verso 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Ou seja, aqui está chamando um alerta para mim e para você. Lembre-se dos bons tempos. Nesse verso aqui específico aqui, vemos a resposta do salmista à sua situação. Ele está dizendo que lembrar, meditar e refletir são funções o que? Da nossa mente. Ele, obviamente, sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Ele se torna ocupado pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque à sua mente. Outra dica: louve ao Senhor, louve a Deus em meio ao problema que você está passando. Louvar não é no sentido de louvar o problema, mas louvar a Deus que vai te dar vitória e você vai sair desse problema. O Salmo de número 143, verso 6 diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Olha que interessante. Aqui a gente vê agora o salmista reconhecendo a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração. Ele declara qual é verdadeiramente sua necessidade. Ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir-se satisfeito. Muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque eles precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado. Então, quando você precisa de uma coisa e procura no lugar errado, o que apenas aumenta seus problemas. Jeremias 2, verso 13, o Senhor disse: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm as águas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane, pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado. E o desapontamento, o que acontece? Abre a porta para a depressão. Entendeu? Então peça ajuda de Deus. O Salmo 143, verso 7, ele diz: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, ou seja, a sepultura. Então a gente percebe que o salmista, ele clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo: apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito mais tempo sem ti. Então ele pede ajuda divina. Ele pede ajuda, socorro ao Deus eterno. Ouça o que Deus fala. Salmo 143, verso 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então aqui novamente o salmista sabe que ele precisa ouvir ao Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e bondade de Deus. Ele precisa da direção de Deus. Então faça o mesmo. O Salmo 143, verso 9 diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio.
Então, mais uma vez, a gente percebe, o salmista está o quê? Declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Observe que ao longo desse discurso ele está mantendo sua mente em Deus, não no problema. É o que eu estou te ensinando já pela segunda semana, de você colocar o seu pensamento no resultado, em possibilidade, pensar positivamente. Então aqui o salmista, a gente está analisando alguns versículos do Salmo 143. Ele está pedindo o quê? Ajuda divina. Então observe que ele está mantendo sempre a sua mente em Deus, não no problema. E quando você coloca a tua mente só no problema, além de você não resolver o problema, você vai se afundando naquele problema. Então Deus é poderoso para mudar esse quadro. Então pense positivamente e busque também por sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. O salmista diz aqui, Salmo 143, o verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Talvez aqui o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e tenha aberto então a porta para ataque à sua alma. É importante isso aqui, porque quando você sai dos propósitos que Deus tem para você, chega no nível de uma desobediência, você pode abrir uma porta, sabe, algo para o inimigo tentar entrar, para tentar te destruir, para tentar fazer algo contra você. O salmista, ele quer estar na vontade de Deus, porque ele agora percebe que esse é o único lugar seguro para estar, que é justamente na presença de Deus. Então ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. É o que eu preciso fazer para a minha vida também. É o que você que está me escutando precisa também. E essa frase é interessante, eu creio. Olha só que frase interessante. Guia-me por terreno plano. Ou seja, refere-se às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalável, não em altos e baixos. Ele quer as suas emoções que sejam firmes, né? Ele se refere aqui às suas emoções vacilantes. Sabe aquela pessoa, uma hora está muito lá em cima, outra hora está se arrastando? Não, tem que ter o quê? O ideal é o equilíbrio. Querido Deus e Pai, eu quero pedir a bênção para a área emocional, para a área psicológica do nosso ouvinte. Seja ele um senhor, uma senhora, uma pessoa de meia idade, ou um jovem, um adolescente. Ó Deus que está me escutando, se essa pessoa me ouve, eu creio que é um sinal que o Senhor quer curá-la, que o Senhor quer abençoá-la. E se ela se encontra num quadro depressivo, que ela saia dessa situação e seja completamente curada. Inclusive aquelas pessoas que porventura têm tido um acompanhamento médico, tomando alguns medicamentos, e se ela está me escutando, eu peço, Senhor, cura completamente, que o Senhor possa ir na raiz do problema e curá-la completamente em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração da fé. O Senhor abençoe este casal, esta família, livros de todo mal, e todos tenham um dia de excelência em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.